Quero nessa oportunidade saudar todos os irmãos, membros e congregados da Igreja Cristã Evangélica da Cremação, assim como os nossos amigos e irmãos de outras igrejas que recebam nesse momento de bom grado a palavra de Deus. E a nossa saudação é a todos vocês, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Deus Pai Todo-Poderoso e a iluminação e consolação no Espírito Santo, que através da palavra de Deus nós sejamos abençoados e edificados. O nosso texto se encontra em Atos, capítulo 9 e o verso 31. Eu vou ler e você pode acompanhar também na sua Bíblia. A igreja cresce, diz o epígrafe do texto, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que Deus abençoe nossos corações para recebermos a sua palavra. O nosso tema de hoje, a igreja ideal. Como diz o texto, eu quero fazer desse texto o alvo da nossa mensagem. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e crescia em toda Samaria e Judéia, no conforto do Espírito Santo. Se podemos compreender o que Lucas descreve nesse texto, podemos dizer que a igreja ideal, a igreja no ideal de Deus, é aquela que pelo menos apresenta 4 características encontradas nesse texto. A primeira característica é que essa igreja ideal, ela vive em paz. E como viver em paz no período que Lucas registra isso aqui? E como viver em paz em Jerusalém, com uma população de judeus radicais, vários segmentos religiosos dentro do judaísmo, fariseus, saduceus, escribas, zelotes, herodianos, samaritanos. Então não era tão simples assim. Mas essa igreja vive em paz, é que diz o texto. Essa paz, irmãos, não é a falta de perseguição, pois a igreja era perseguida. Mas essa paz é a paz que só Jesus Cristo pode dar. Aquela paz que o próprio Jesus promete aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 27, que nós conhecemos. Jesus mesmo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz era disseminada em vários lugares. Nós podemos ver aqui no verso, no texto. A paz era disseminada na Judéia. Você já imaginou pregar o evangelho da paz na Judéia? Para judeus radicais, para religiosos radicais, para escribas, como acabei de falar, para herodianos, para judeus, digamos assim, alexandrinos, que questionavam tudo. Mas diz que essa paz, ela era disseminada. Por onde os membros da igreja, que nasce com a morte de Cristo e a pregação de Pedro, por onde os membros dessa igreja passavam, ainda que fosse na Judéia, um lugar muito difícil para a verdadeira igreja prosperar, mas ainda assim ela prospera. Ela prospera tanto que em Atos 2, nós encontramos um tipo de sermão que, quem sabe, a mim e você que me ouve, não está faltando esse tipo de unção como pregador. Que o pregador não faz nem aplicações e nem chega a convidar os ouvintes. Antes mesmo do sermão terminar, os ouvintes estão indo aos pés de Pedro aceitar a Jesus
e perguntar-lhe: o que nós faremos? E Jesus diz para que creiam e se arrependam e confessem seus pecados. Já pensou essa igreja prosperar e levar paz na Galileia, terra de pessoas mal educadas? Em Samaria, que diziam que o Deus deles era mais flexível do que os de Jerusalém, do que os judeus de Jerusalém. Os samaritanos entendiam que eram tão amigos de Deus, que podiam casar com estrangeiros, que podiam desobedecer a Deus sem lhe acontecer danos nenhum. E até os confins da terra, o que dizer? Tem sido fácil levar o Evangelho até os confins da terra? Não tem sido, mas a promessa é que Deus estará com a igreja que fizer isso. Então estará comigo e com você. A paz de Deus e a paz com Deus superam todo o entendimento. Paulo, em Romanos 5, verso 1, ele diz que nós, quando somos justificados pela fé, nós temos paz da parte de Deus. Em Romanos também 8:1, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas sim eles têm paz, a paz de Deus. Filipenses 4:7, Paulo também diz, novamente se referindo à paz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, uma das marcas dessa igreja ideal era uma igreja que tinha paz. A segunda marca é que essa igreja vive no temor do Senhor. O que significa viver no temor do Senhor para mim e para você? De acordo com o texto e vários textos bíblicos aqui mencionados, ou que você já saiba de cor, levar Deus a sério é uma forma de temer a Deus. E fazer a vontade de Deus também é uma forma. Como viver temendo ao Senhor no meio de uma geração que não teme a Deus? E aqui nós podemos dizer que é viver de forma dinâmica, obedecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus. O temor ao Senhor é uma formação completa de sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Em Atos 2:43, diz que a igreja crescia também e temia a Deus, Crescia na doutrina dos apóstolos e no temor do Senhor e na comunhão. Então, a segunda marca dessa igreja, a segunda característica, é que essa igreja vive no temor do Senhor. A terceira característica, essa igreja vive em edificação. Ela constrói, ela reconstrói, ela expande. O que significa edificar? Significa construir, crescer, fortalecer, através do ensino da palavra de Deus. E isso essa igreja fazia em Atos 2:42. A igreja estava sempre junta, em oração, em comunhão, na doutrina. A ideia de doutrina é exatamente princípios da palavra de Deus que são apreendidos, compreendidos e levados a sério em obediência. E diz o texto que nós lemos que tudo isso a igreja fazia na força do Espírito Santo. Nós não podemos edificar nada sem a presença de Deus. Se formos edificar alguma coisa fora da força do Espírito Santo, provavelmente antes de terminar a nossa construção, ela já é uma tragédia. Mas quando construímos na força do Espírito Santo, o edifício sai perfeito, porque ele é gerado para a glória de Deus. Isso acontece quando pregamos o Evangelho genuíno e podemos ver vida de pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. A base da edificação é também a prática do amor e da unidade. Mais uma vez eu quero que você reflita no texto que lemos, Atos 9:31, e também Atos 2:42 a 46.
A igreja deve edificar também a si mesma, de forma mútua. Nós podemos ver isso em vários textos da Bíblia. Romanos 15, de 2 em diante. 1 Coríntios 12, de 25 em diante, sucessivamente. Quando Paulo trabalha ali a metáfora da membrazia de um corpo, do que cada membro de um corpo é importante no relacionamento, na ação, na vivacidade daquele corpo. Então, cada um de nós, eu e você, querendo ou não, somos importantes nessa engrenagem desse corpo espiritual, para glorificarmos a Deus, edificarmos a igreja, construirmos e edificarmos a vida dos outros e anunciarmos o Evangelho. E a quarta característica, essa igreja vive crescendo em números. O final do versículo diz, né? E crescia em números. Nós não podemos ser contra a quantidade. A quantidade sem qualidade, ela não encontra respaldo bíblico. Porque a Bíblia diz que são muitos que seguem o caminho largo e são muitos que entram pela porta larga. Mas a quantidade com qualidade, ela recebe respaldo bíblico. Porque a Bíblia fala em vários textos, inclusive em Atos 13, que cada dia Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Mas eles não vão ser salvos sem que ninguém pregue, sem que ninguém leve a palavra. Eles vão ser salvos pelo decreto divino e eterno de Deus da eleição, mas eles vão ser salvos também através da palavra de Deus que será proferida pela minha boca e pela sua boca. Essa igreja vive crescendo em números. O crescimento faz parte da vida cristã bem-sucedida. De acordo com João 15, o verso 16, ali quando Jesus conta a metáfora, né, de que o seu Pai que está no céu, ele é o lavrador, e Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, os galhos. Ele diz no verso 16 que todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto, né? E tudo aquilo que nós pedimos, né, em nome dele, será dado, porque nós estamos produzindo frutos no comando de Deus, no comando de Cristo, que é a videira, e nós somos os seus ramos. Em Efésios 4,16, Paulo diz que a igreja cresce também até chegar na perfeita estatura de Cristo. Ela cresce na doutrina, no ensino da palavra de Deus, e ela não é como criança ou menino que vai de um lado para outro, ou o mar que é agitado pela onda de um vento de um lado para outro. Mas ela cresce também em maturidade, não somente em número, mas também em maturidade. Quem é responsável pelo crescimento da igreja? A igreja prega, mas Deus é quem dá o crescimento. Que isso seja importante. O responsável pelo crescimento é Deus, mas Deus quer usar a mim e a você para fazer isso. Como se dá esse crescimento? Nós podemos ver no verso que foi lido, que é a base do nosso tema, através do conforto e direção do Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos abençoe nesse momento, e nós podemos concluir enfatizando 4 coisas. A primeira delas, será que essas características estão presentes na minha igreja, em nossa igreja? Temos buscado viver a paz de Deus e em paz com Deus? Temos buscado isso? Será que temos ajudado a nossa igreja a ser uma igreja dentro do ideal de Deus? Você, como membro da igreja, faz parte desse ideal de Deus?
Será que temos buscado viver no temor do Senhor e promover o crescimento da nossa igreja? Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse momento. E que a nossa igreja, a igreja que você pertence, seja essa como diz o versículo do nosso texto, de Atos 9, verso 31. Que cresça por toda a Judéia, Samaria, que cresça e se multiplique na paz, na força e na direção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém.